Fala pessoal, preparados para ver Gênesis 6 de um jeito que quase ninguém explica? Esse capítulo começa com um dos trechos mais misteriosos da Bíblia. Quem eram os filhos de Deus que se envolveram com as filhas dos homens? Quem eram os nefilins? Gigantes? Seres humanos? Ou algo completamente diferente? E talvez a pergunta mais intrigante: como assim Deus se arrependeu de ter criado o homem? Isso não entra em conflito com a ideia de um Deus que sabe de todas as coisas? Quando você começa a olhar com atenção para esses detalhes, Gênesis 6 deixa de ser só o início da história do dilúvio e passa a levantar perguntas profundas que muita gente prefere evitar. Vamos começar lendo o texto e depois eu te mostro algumas interpretações que podem mudar completamente a forma como você entende esse capítulo. Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez.
Gênesis capítulo 6 marca um ponto de virada na história bíblica. A humanidade havia se multiplicado sobre a Terra, mas ao mesmo tempo, a corrupção e a violência também cresceram. É nesse contexto que aparecem alguns dos textos mais debatidos de toda a Bíblia, como: quem eram os filhos de Deus? Quem eram os Nefilins, os chamados gigantes? O que significa o limite de 120 anos mencionado por Deus? E por que Deus decidiu destruir o mundo com um dilúvio? Hoje, vamos explorar algumas das curiosidades, polêmicas e controvérsias mais intrigantes de Gênesis 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. O capítulo começa com uma das passagens mais discutidas da Bíblia. O texto diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas quem seriam esses filhos de Deus? Existem 3 interpretações principais. Interpretação 1. Anjos caídos. Uma das interpretações mais antigas diz que os filhos de Deus seriam anjos caídos que teriam se relacionado com mulheres humanas. Essa visão aparece em alguns textos judaicos antigos, como o livro de Enoque, que descreve anjos chamados de vigilantes, que teriam descido à terra. Segundo essa interpretação, dessas uniões teriam surgido os Nefilins, seres gigantes ou poderosos. Porém, essa visão levanta algumas dificuldades. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 22:30 que anjos não se casam. Por isso, muitos teólogos consideram essa interpretação problemática ou simbólica. Interpretação 2. A linhagem de Sete. Outra interpretação bastante defendida é que os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, considerados uma linhagem que buscava a Deus. Já as filhas dos homens seriam descendentes de Caim. Nesse caso, o texto estaria descrevendo a mistura entre uma linhagem piedosa e uma linhagem corrompida. Essa mistura teria acelerado a corrupção moral da humanidade. Interpretação 3. Governantes ou homens poderosos. Uma terceira interpretação entende que filhos de Deus seria uma expressão usada para reis ou governantes poderosos. Esses homens teriam tomado mulheres conforme desejavam, abusando de poder e autoridade. Nesse caso, o texto denunciaria um sistema de violência e opressão social. Quem eram os Nefilins? Logo depois, aparece outro termo misterioso. Havia naqueles dias gigantes na terra. A palavra hebraica usada é Nefilim. Ela pode ser traduzida como gigantes caídos ou homens poderosos. Alguns estudiosos entendem que eles poderiam ter sido guerreiros famosos ou líderes extremamente violentos. Outros defendem que poderiam ter sido indivíduos fisicamente muito grandes ou impressionantes. Curiosamente, os Nefilins aparecem novamente em Números 13, quando os espias de Israel dizem ter visto gigantes na terra de Canaã. Isso levanta uma questão interessante. Seriam os mesmos Nefilins ou apenas pessoas de grande estatura? Esse é um dos temas mais intrigantes de Gênesis. Algumas teorias sugerem que os Nefilins poderiam ter sido híbridos entre os filhos de Deus e mulheres humanas, guerreiros violentos que dominaram a sociedade, líderes poderosos que se tornaram figuras lendárias. O próprio texto diz que eles eram varões de renome, ou seja, figuras famosas ou temidas. Alguns intérpretes entendem que o fato de serem descritos como gigantes e poderosos pode ter contribuído para as teorias de que seriam descendentes de alguma união em comum, mas o texto bíblico não explica claramente a origem deles, o que mantém esse tema aberto a debate até hoje. O limite de 120 anos. Em Gênesis 6, aparece outra frase curiosa: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Os seus dias serão 120 anos. Mas o que exatamente significa esse número? Existem 2 interpretações principais. Interpretação 1. Limite da vida humana. Alguns entendem que Deus estaria estabelecendo um limite máximo para a vida humana. Porém, isso gera uma dificuldade. Algumas pessoas na Bíblia viveram mais de 120 anos, como Moisés, que morreu exatamente aos 120. Interpretação 2. Contagem regressiva para o dilúvio. Outra interpretação bastante aceita é que esses 120 anos seriam o tempo restante antes do dilúvio acontecer. Ou seja, Deus estaria dando à humanidade um período de advertência antes do julgamento. A maldade do homem se multiplicara. O texto afirma: toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Esse versículo descreve um nível extremo de corrupção moral. Alguns estudiosos interpretam que a violência havia se tornado normal na sociedade. Isso é reforçado quando o texto diz: a terra estava cheia de violência. Ou seja, não era apenas pecado individual. Era uma cultura inteira dominada pela violência, injustiça e corrupção. Deus arrependeu-se de ter feito o homem? Outro versículo muito debatido diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Isso levanta uma questão teológica importante. Se Deus é perfeito e sabe todas as coisas, como poderia se arrepender? Muitos estudiosos explicam que esse tipo de linguagem é antropomórfica, ou seja, a Bíblia usa emoções humanas para descrever a reação divina diante da corrupção humana. Não significa que Deus cometeu um erro, mas que a situação da humanidade havia se tornado profundamente triste e corrupta. A escolha de Noé. No meio de toda essa corrupção, aparece um personagem diferente. O texto diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. E também,
Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Isso não significa que Noé era sem pecado, mas que ele vivia de maneira diferente da sociedade ao seu redor. E muitos lembram de uma frase muito conhecida em histórias bíblicas. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem legal, muito especial. Ele andava com Deus. A construção da arca. Deus, então, dá instruções detalhadas para construir a arca. Ela teria aproximadamente 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Dependendo da medida usada para o côvado, isso daria algo próximo de 135 a 150 metros de comprimento, 22 a 25 metros de largura, 13 a 15 metros de altura. Para ter uma ideia, seria maior que muitos navios antigos. Teria o comprimento de um prédio de mais de 40 andares deitado, ou aproximadamente um campo e meio de futebol. A arca também teria 3 andares, o que aumentaria muito o espaço interno. Alguns estudiosos calculam que o volume interno poderia comportar milhares de animais, especialmente se considerarmos espécies menores e animais jovens. Isso faz da arca uma estrutura impressionante para aquela época. Conclusão: Gênesis 6 levanta algumas das questões mais intrigantes da Bíblia. Quem eram os filhos de Deus? Quem eram os Nefilins? O significado dos 120 anos e o nível de corrupção da humanidade antes do dilúvio. Mas também apresenta uma mensagem central. Mesmo em um mundo dominado pela violência, Noé encontrou graça diante de Deus. E é a partir dessa história que começa um dos eventos mais marcantes da narrativa bíblica, o dilúvio. Curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.